A possível compra do Carrefour pelo grupo Pão de Açúcar do empresário Abílio Diniz foi discutida hoje na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. O ministro da Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, foi sabatinado e disse que a fusão não causará concentração no mercado de alimentos. O Pão de Açúcar se uniu ao Banco BTG Pactual e ao BNDES para investir na compra do Carrefour. O BNDES daria a maior parte, cerca de 4 bilhões de reais. Juntos, Pão de Açúcar e Carrefour têm 2.386 pontos de vendas no país. O receio é de que o mercado fique muito concentrado nas mãos desses dois gigantes. Os fornecedores teriam pouca margem para negociar os preços e os sindicatos temem a demissão de trabalhadores. Hoje, o ministro Fernando Pimentel disse na Câmara que não vê os riscos que estão sendo apontados. Pelos dados do setor, mesmo que a fusão se concretize, isso aí vai concentrar 25%, 26%, 27% no máximo do mercado de varejo de alimentos no Brasil. É muito pouco, eu não acho que haja grande risco à concorrência. Ontem essa notícia repercutiu o dia inteiro e não para, não é? De ontem para hoje, Eduardo, quais são os novos fatos que te chamam a atenção em torno dessa fusão? Olha, eu acho que, primeiro, essa fusão ela tem um lado charmoso, né? Você pega um bilionário brasileiro negociando com a quarta maior fortuna do mundo, que é o Bernard Arnault, que é dono do Carrefour, dono de marcas como Louis Vuitton, então um cara de 41 bilhões de dólares de fortuna pessoal. Então, essas duas fortunas. Depois é um troço que não é muito comum, a gente não está acostumado a ver, é uma briga empresarial ao vivo. O Grupo Casino, que é sócio do Pão de Açúcar e que é contra a operação do Pão de Açúcar com o Carrefour, colocou um anúncio de página inteira nos jornais, esculhambando as tratativas do Pão de Açúcar com o Carrefour, chamando a operação de ilegal. Isso a gente não está acostumado a ver. Normalmente são brigas que ficam nos escritórios de advogados, param nas discussões de arbitragem, tribunais, mas eles não vão para a briga mesmo. E eles foram para a briga. Eu acho que o ponto ainda central, não sei como é que vocês imaginam, é assim a concentração de um negócio na mão de poucos. Porque o dinheiro dos dois... Só resta a gente sentir inveja, não é? Porque eu não sei, eu não tenho muita inveja, não. O dinheiro pessoal. Eu tenho preocupação. Imagina, que bom eu tenho preocupação com essa história. Eu fiquei pensando na explicação do ministro Pimentel, né? Apenas 28%. Quer dizer, o número que eu li na imprensa ontem era 32%, mas não é essa a minha questão. A minha questão é que não é pouco, né? Quer dizer, se ele pedisse, para brincar com vocês que estão falando tanto da fortuna deles, se a gente pedisse 22% da fortuna deles, eles não iam achar graça, né? E eles vão mandar em 22% do mercado, e você acha que eles não vão ter uma espécie de oligopólio, Sim, que é uma palavra que ninguém mais usa? Mas calma lá, tem um órgão... mas olha não só. usando oligopólio, mas Vamos falando lá, que... tem um órgão colegiado importante, que é o CAD, e a quem cabe olhar esses números, justamente para evitar que haja prejuízo para o consumidor, que haja prejuízo para o fornecedor, porque se você tem um grande grupo também, o camarada que vende geladeira, só pode vender geladeira para ele fica nas mãos do... Então, eles olham isso. E o próprio Grupo Pão de Açúcar tem uma fila de discussões no CAD, porque ele comprou o Ponto Frio, fez a fusão com as Casas Bahia, estão lá em discussão ainda. Agora, são grandes operações. E agora, bom, das Casas Bahia é gigantesca. E agora a discussão com o Carrefour. Agora, o que está em discussão é o Carrefour no Brasil, né? Não é uma fusão. Não é o Carrefour Mundial. Falando sobre o CAD, a história da Perdigão e Sadia continua lá. Continua lá e a lista é enorme. Olha, o Senado aprova dentro da reforma política a perda de mandato para o parlamentar que deixar o partido com o objetivo de fundar uma nova sigla. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e segue direto para a Câmara. Entre os motivos que também resultam em perda de mandato está a fusão de legendas após as eleições e a mudança ou desvio do programa partidário. A desfiliação para a criação de uma nova sigla coloca em risco a movimentação do prefeito Gilberto Kassab e de outros políticos do DEM e PSDB, que decidiram criar o PSD. A lei incorpora a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os mandatos pertencem aos partidos. Hoje, com
tantos partidos políticos, não há qualquer razão de se criar uma nova motivação para alguém que foi eleito sair do partido. Então, quando se criar um novo partido e alguém que tem mandato resolver ir para aquele partido, perderá o mandato. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, foi absolvido hoje no Conselho de Ética da Câmara. Uma ação do PSOL pedia que ele fosse cassado por quebra de decoro parlamentar. Bolsonaro criou polêmica ao fazer declarações contra homossexuais. Ele, inclusive, atacou a campanha do Ministério da Educação, que pregava a tolerância. Bolsonaro chamou a campanha de kit gay e disse que a intenção do governo era estimular o homossexualismo entre os mais jovens. Como efeito colateral do inverno, o movimento nos hospitais aumenta até 40%. O motivo são as doenças típicas dessa estação. Gripe, resfriado, bronquite e até pneumonia são as mais comuns. Essa época do ano é cruel para a Elis. A mãe tem bronquite crônica e a menina faz tratamento neste hospital para o mesmo problema. No inverno, os sintomas são mais frequentes: febre e dificuldade para respirar. Mesmo nas crises, a mãe age corretamente e não dá remédios por conta própria. Só com orientação médica. Toda vez que eu dou inalação nela, no entanto, que eu não gosto nem do Zabirotec e Atrovente, né? Que eu acho que é muito forte, eu medicando. Eu trago ela geralmente aqui, né? As doenças respiratórias são as grandes vilãs do inverno. Além dos resfriados e das gripes, as bronquites e pneumonias também ajudam a lotar os prontos-socorros. Mas como no inverno a gente costuma fechar janelas e portas para evitar o frio, o contágio é maior. E algumas viroses que causam vômito e diarreia também podem se tornar comuns. Ele está com diarreia e febre. E dor de barriga muito, ele chora. A febre persistente e a falta de ar são alguns dos sinais de que a criança ou o adulto tem de ir ao médico. Nestes casos, e mesmo no caso de enfermidades mais leves, nunca pratique a automedicação. Contra os vírus, que são os principais responsáveis pelos resfriados, pelas gripes, enfim, os principais responsáveis pelas doenças respiratórias, eles não são combatidos com antibiótico. O antibiótico não tem qualquer função e pode, muitas vezes, piorar a evolução de um quadro que se resolveria espontaneamente. A prevenção é o melhor caminho. O médico explica que é importante usar soro fisiológico para fluidificar as secreções nasais. Já o consumo da vitamina C só melhora a disposição física de quem já estiver gripado ou resfriado. Mas o médico explica, a vitamina C não vai evitar que você fique doente. Ela pode mitigar os sintomas de um resfriado, fazer com que a pessoa passe pelo período da infecção respiratória com um pouco mais de conforto, mas dizer que ela impeça o aparecimento de uma doença respiratória não é verdade. Bom, agora a gente vai até o nosso pronto atendimento, onde o médico infectologista Arthur Timerman está lá respondendo, se preparando para responder as perguntas do Twitter. Boa noite, doutor Arthur. Oi, boa noite, Polly. Que outras perguntas estão chegando aí para o senhor? Então, nós temos algumas perguntas dos telespectadores. O Emilson e o Luciano, por exemplo, nos perguntam por que incidem mais doenças respiratórias nessa época do ano. Então, fazendo um resumo, nessa época do ano aumenta a concentração de poluente na atmosfera e as pessoas ficam mais agrupadas, fica todo mundo mais em ambiente fechado. Então há uma exposição maior a poluente e essa troca de vírus e outros agentes que possam estar no trato respiratório é mais importante. Não só pelo contato direto, como também através das mãos. Nós somos um povo muito cordial, nos abraçamos muito, nos beijamos muito. Isso é muito legal, muito gostoso, mas pode também transmitir doença respiratória. Nós temos também o Edu nos perguntando a respeito da asma. A asma, ela incide mais nessa época do ano. O choque térmico é importante em desencadear crise de asma, assim como os poluentes. Na verdade, o grande vilão dessa época do ano é acúmulo de poluição na atmosfera. A partir de maio, nós
vemos que a qualidade do ar piora muito. Quem desce de avião em São Paulo nessa época do ano vê que tem uma carapaça de poeira em cima que dá até falta de ar quando a gente vê aquilo lá de cima. Agora, o Leandro aqui, eu estou vendo no Twitter que ele pergunta: há risco de doenças graves e infecciosas no transporte público, geralmente os ônibus, né, que circulam com as janelas fechadas? Ônibus, metrô, avião, tudo transporte de massa. As pessoas que estão junto lá estão trocando os seus vírus, as suas secreções respiratoriamente, e se está na mão, fica no corrimão, onde tá. Uma dica que nós damos é: andou de metrô, andou de ônibus, saiu, lave a sua mão. Se você não tem água e sabonete à mão, ande com um álcool gel. O ano passado se falou tanto isso, na época da gripe suína. Esse ano já se esqueceu um pouco. Todo mundo ande com um frasquinho de álcool, higienize sua mão, que vai prevenir uma série de infecções respiratórias. E a época tem a ver também com essa incidência tão grande de casos de conjuntivite também? Sim, a conjuntivite é uma doença das mais contagiosas. O acúmulo de pessoas em ambiente fechado, o acúmulo de pessoas nessa época do ano com ar-condicionado ou com aquecimento central, que resseca a mucosa. Essa é uma outra dica que nós damos para as pessoas: bebam bastante água. O inverno é uma época do ano em que a gente bebe menos água porque tem menos sede, e isso vai fazer com que as nossas secreções fiquem mais espessas, fiquem mais difíceis de ser eliminadas. E voltando à sua pergunta, a conjuntivite também é uma doença da época do inverno, embora também ela possa incidir em outras épocas do ano. O Eduardo Oneg quer fazer uma pergunta aqui para você. Tudo bem? Não, a minha dúvida é a seguinte: a gente sempre escuta da avó da gente, da mãe da gente, e a gente acaba dizendo isso para os filhos: menino, não vai sair assim sem chinelo, não sai sem um agasalho, porque senão você vai pegar uma gripe, vai ficar gripado. Tem alguma verdade nesse conselho que as mães e as avós dão, que é para não sair desse jeito? Ou isso é mitos e lendas urbanas? Muitas avós e muitas mães vão brigar comigo, né? Eu mesmo com meus filhos, os avós deles brigavam, porque eu deixava meus filhos à vontade. Eu acho que a criança, ela fala quando está com frio. Se ela é pequena, não sabe falar, ela vai chorar quando está com frio. Então ela vai sentir a mesma temperatura que você sente. Então, super agasalhar a criança ou a pessoa no inverno, isso vai fazer até com que você tenha mais choque térmico. Esse contraste de temperatura, por exemplo, quem tenha os brônquios sensíveis, esse contraste de temperatura induz a contração dos brônquios e até a indução de asma. Então, a pessoa, se ela for acostumada a conviver com os extremos de temperatura, que é uma coisa natural, como o nome diz, é da natureza, nós passamos pelo calor e pelo frio, e o nosso organismo tem que se habituar a isso. Então, na verdade, isso de não toma uma friagem, não toma gelado, isso é um mito, não digo urbano, é um mito mundial, porque se você for na roça, aí também as nossas comadres e compadres da roça vão falar a mesma coisa. Mas vai falar isso para as mães aqui. Eu sei, amanhã eu vou ter muita briga comigo. Bombonzinhos, ninguém... Olha, a seguir, Seleção Brasileira Feminina estreia com vitória na Copa da Alemanha. E mais, imprensa francesa diz que o casamento do príncipe de Mônaco está por um fio.